Gente, toda semana, toda terça, a gente conta uma história aqui de Londrina, da região de Londrina. E eu quero falar hoje sobre o Marco Zero de Londrina, que é um ponto histórico, simbólico da nossa cidade, mas que é ponto de polêmica sim. É o assunto de hoje do nosso quadro Tarouba Cidade Conta Histórias. Tarouba Cidade Conta Histórias. E eu vou receber meu querido Gilmar Domingues, que é presidente do IPUL. Gilmar, obrigada pela presença, bem-vindo aqui. Bom dia, que satisfação. Ah, você gostou do nosso Maravilhoso, novo espaço? maravilhoso. Estou perguntando isso para todo mundo. Sim, maravilhoso. E você imagina, eu sou arquiteto urbanista, então a arquitetura de interiores, de fato, encanta Aprovado. a todos, mas o arquiteto, então, sem sombra de dúvidas, maravilhoso o estúdio. Gilmar, sexta-feira a gente teve uma reunião pública, né, na Câmara de Vereadores para tratar da questão do Marco Zero. Afinal de contas, de quem é a área, como é que vai ficar a área, o que foi discutido em linhas gerais, sem falar nome dos vereadores, porque são todos candidatos, aí a gente não quer privilegiar ninguém, mas o tema dessa questão. Bem, primeiro é necessário destacar a relevância do tema, né? Nós estamos Sim. tratando literalmente do Marco Zero de Londrina. Então, aquele espaço, ele está aquém daquele que é necessário ser entregue para a comunidade. E nós observamos durante todos esses anos, depois da instalação daquele empreendimento, que a área que deveria ser pública ainda não está de domínio público. Então, nós temos esse problema para ser sanado. É uma área particular, então. A gente está vendo as imagens atuais ali, ela é cercada, inclusive não está aberta à visitação, porque ela é particular. Exato. Muita gente pergunta, mas por que o poder público nunca faz nada, né? Eu me lembro ainda há muito tempo, há muitos anos ainda, enquanto CMTU, que eu sou funcionário de carreira da CMTU, nos solicitavam por que a Prefeitura de Londrina não entra aqui, por que a CMTU não vem e faz as manutenções, as retiradas de resíduos e uma série de problemas que nós sabemos que existem lá, né? Sim. E a nossa resposta, infelizmente, era a mesma. Nós não podemos atuar em uma área particular. E aí, evidente que na medida em que os problemas foram se acentuando, a própria CMTU foi tomando algumas iniciativas e fazendo algumas notificações e impondo algumas penalidades, até que chegamos a essas discussões. Houve uma judicialização, ou algumas judicializações, eu não consigo precisar isso neste momento, mas o fato é que hoje tramita na Prefeitura um procedimento administrativo para que o poder público receba essa área. Ai, que bom. Isso. Então, e é recente, né? Foi deste ano. Um PRAD, um plano de recuperação de área degradada, foi protocolado e foi aprovado pela SEMA, que é a Secretaria Municipal do Ambiente, para que algumas correções aconteçam naquele ponto. Algumas delas, né, algumas obrigações que deverão ser cumpridas. O rearranjo da calçada, por exemplo, na Teodoro Vitorelli, que fica em frente ao shopping. Nós temos que colocar aquelas calçadas em condições de acessibilidade, até porque nós temos uma norma que estabelece algumas condicionantes, né? 90-50. Mas, ô Gilmar, daí quem que vai ter que fazer a calçada? O proprietário, ou quando vocês receberem a área? O proprietário. Existem algumas obrigações mútuas, mas uma série de questões, uma série de obrigações deverão ser cumpridas pelos proprietários, os responsáveis pela área. Então, esse PRAD, o Plano de Recuperação de Área Degradada, estabelece uma série de obrigações, e inclusive com alguns prazos, para que essas obrigações sejam cumpridas. Veja a complexidade. Dentro daquela área, dentro daquela mata, nós tínhamos ali uma casa do seu Pedro, né, um antigo morador que veio a falecer, eu não sei exatamente quando, mas nós temos até um poço sumidouro, que era o sistema de esgotamento que ele tinha. Isso consta no PRAD, que deverá ser recuperado, e a obrigação é do proprietário. Gilmar, não existe a possibilidade, por ser uma área tão simbólica, foi ali que o George Craig Smith e a caravana lá de 1929 fincaram a primeira estaca, e dali surgiu Londrina como ela é hoje. Você está vendo ali até o símbolo, que até o George Craig Smith estava vivo na época dessa placa, eu vi fotos, né, não o conheci, mas não existe possibilidade do poder público considerar essa área como de interesse histórico, como vem acontecendo com outras áreas, para que seja até feito um tombamento e ali uma preservação, para que
população consiga usufruir desse marco histórico. Eu que amo a história de Londrina, eu gostaria de caminhar por ali. Também acredito, e é necessário, né? O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina tem alguns projetos, alguns levantamentos já de interesse para essa área. Nós temos aí, além dessas alterações na calçada, gradis e uma série de outras providências que deverão ser tomadas, né? Incluindo a extração de algumas espécies exóticas. Acredito que até exóticas invasoras tem lá. Tem? Tem. Segundo o próprio levantamento que foi apresentado no Plano de Recuperação de Área Degradada, algumas espécies invasoras estão naquela área e deverão ser manejadas. O Instituto tem, sim, um interesse muito grande em colocar um projeto para apreciação da sociedade, para o próprio prefeito e a Câmara de Vereadores, para que, em conjunto com todas essas entidades e toda a sociedade civil organizada, nós possamos tomar uma definição, né, com relação a essa área. Vem de tempos, né? Quais são os prazos? Quando que você acredita que esse imbróglio vai estar solucionado? Ainda no final deste ano, né? Eu acredito sim. Eu acredito muito porque, como o PRAD já está aprovado pela SEMA, segundo a informação que eu obtive na própria reunião de sexta-feira, então agora são formalidades e as assinaturas dos termos de compromisso. Então eu acredito muito que nós tenhamos ainda neste ano boas notícias com relação ao Marco Zero. Até porque a gente tem um crescimento para a cidade, para aquele lado, né? E isso desvaloriza, de certa forma. A gente encontrou até ossada humana aí esses tempos. É um absurdo, né? Eu vi a matéria que vocês veicularam na semana passada, de deixar qualquer pessoa triste, né? O cidadão de bem não se conforma com isso. Aquele local é um ativo ambiental gigantesco para o município de Londrina e para toda a região, até porque somos referências na região, e nós temos a informação, né, segundo alguns colegas do IPU, que temos 6 nascentes que ainda não foram catalogadas dentro daquela área. Né? Porém, temos os problemas a serem resolvidos, né? Algumas vossorocas, alguns problemas estruturais que colocam em risco, inclusive, quem está a jusante daqueles pontos de lançamento. Vamos ter esperança, então, Gilmar Domingues. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E eu sei que você está mesmo, porque eu falei para ele, eu topo, e está aqui hoje comigo. Obrigado, sempre bem-vindo. Eu que agradeço.